Olá, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Simone Silva, psicanalista. Gente, tô com um podcast sem manual. Você não pode ficar de fora. Vocês que estão me vendo, você é o nosso convidado a assistir, principalmente o que vai dar início hoje a um tema maravilhoso, com duas pessoas sensacionais. Transição de carreira. Sem manual, por quê? Porque a vida ela não vem com instruções, a vida não vem com formas, ela vem com experiência. E hoje estamos recebendo a Viviane Carvalho, a Alessandra, que vai estar aqui no bate-papo gostoso para você aí de casa. Pessoal, tô com essas duas maravilhosas aqui, quero ouvi-las um pouquinho da história e quero começar com você, Vivi. Me fala um pouquinho da transição de carreira, mas antes de a gente dar início, deixa eu ficar sabendo um pouquinho de você. Fala pra gente. Claro. Meu nome é Viviane Carvalho, sou estrategista de imagem, especialista em posicionamento e marca pessoal. E mãe de 2, casada, Linda. geminiana. E a minha vida inteira eu sempre procurei trabalhar com algo que eu sentisse que fizesse, valesse a pena e que cuidasse das pessoas de alguma forma, né? Então, ao longo aqui do nosso bate-papo, eu vou trazer um pouquinho dessa história e como que eu consegui manter esse propósito ao longo do tempo. Ah, que lindo, gente. Agora com você, linda. Alessandra, vai, me fala um pouquinho de você. Primeiro, eu quero agradecer por esse convite, né? Porque é um prazer sempre estar com vocês. Meu nome é Alessandra Bragança, sou mãe do Henrique, de 11 anos, e atuo na área da estética com embelezamentos, trabalhando a autoestima. Levo nos meus atendimentos não só uma produção externa, mas também uma palavra, um conhecimento. E esse é o meu propósito, de fazer com que a autoestima, com que o externo, ele influencie do lado de dentro também. Sim, a gente falar desse tema é um tema muito bom. Quando a gente fala transição de carreira, a gente imagina pressão, né? Pressão, medo, frustrações, mudança. Mas aqui, vão com a gente. Toda transição de carreira, ela nos impulsiona a sair do ambiente de dor. Talvez a gente vá falar aqui com mulheres, pessoas, homens em casa, que estão passando aí uma pressão, que estão passando um momento difícil dentro do local de trabalho. É aquele momento que a gente não se descobre mais na nossa vida profissional. Como que vocês descobriram, o que vocês sentiram para dizer, olha, eu cresci e esse ambiente não me cabe mais? Começa, Vivi, por favor. Bom, a minha dor, como você disse, né, a transição ela veio a partir de uma dor, ela estava ligado a um objetivo pessoal, né? Eu decidi, graças a Deus, eu tive essa oportunidade de decidir construir uma família. E na atividade que eu estava exercendo, né, eu estava feliz profissionalmente, reconhecida pelo meu trabalho, mas eu via muito pouco meus filhos, eu estava muito pouco com meu marido, a vida estava passando e eu estava aleatória ao que estava acontecendo dentro da minha casa, né? Então, eu acredito muito que equilíbrio é uma coisa muito difícil da gente alcançar. Mas quando a balança pesa demais para um lado só, a dor vem, né? Então, essa transição de carreira, falando por mim, né, veio a partir dessa dor. Uma dor ligada ao lado pessoal, que eu estava deixando de viver com a minha família. Né, meus filhos crescendo, às vezes doentes, eu não podia acompanhar, não podia cuidar, por causa da demanda profissional. Sim. E aí, a partir disso, né, eu tomei uma decisão consciente, uma decisão em conjunto com meu marido e planejei a minha transição. Então, Ótimo. Ela veio de uma dor, mas eu não saí assim, tocando o terror e simplesmente virando a chave, não. Eu pensei, planejei para poder virar. Sim, então, a organização, né, esse processo, às vezes, de dor, que é o processo de mudança, não é de dor aí, às vezes, profissional, talvez até mesmo o ambiente que está vivendo, mas as pessoas olham muito esse comum ambiente, mas esquecem que dói a gente. Quando a gente é limitada a crescer. É quando a gente olha para o ambiente e fala, a gente tem mais de mim,
tem algo a mais que eu posso oferecer. Sim. E é muito importante a gente trabalhar isso aqui hoje, principalmente com vocês, que eu conheço um pouquinho da história. Não só eu, como muitas pessoas que estão observando, vendo, e como é importante. Quando a gente falar de dor aqui, né, para que as pessoas não entendam, o ambiente está doendo. Gente, a gente tem que entender o que está doendo é aquilo que eu não estou conseguindo fazer mais, além daquilo que eu posso dar, né? Então, além de você estar oferecendo isso, você vê uma proporção em relação à família, filhos, e que vai identificar com muitas mulheres que estão ouvindo agora a gente, que está aí tentando organizar para sair deste lugar. E como é bom ouvir essa parte, né? De saber que, olha, eu quero estar mais tempo com meus filhos, eu quero ter uma saúde emocional, estar vivendo mais e ter esse tempo, essa organização para você, com a sua parte afetiva. E que bom ouvir isso, viu? Agora eu quero ver, né? Ouvir dela, gente, né? Essa... Olha para ela. Olha, vamos quebrar um pouco isso. Olha, é uma boneca, né? Vamos ouvir dessa boneca? Fala um pouquinho pra gente. Como que foi esse ambiente, essa transição? O que você descobriu? Que você falou assim, chega, eu tenho que mudar, eu tenho mais para oferecer. No meu caso, eu vim de uma família que sempre empreendeu. Então, assim que eu saí da faculdade, eu já fui direto trabalhar com os meus pais. Não tive muita escolha, na verdade eu fui levada, né? Aquela coisa que você é levada, né? Pelo meio. Então, ali dentro desse lugar, eu via muita vida dos meus pais, eu falava que eu não queria ter aquele segmento porque era uma prisão, né? Comércio, aquela prisão mesmo. E isso me incomodava muito. Meu filho, na época, ele tinha ali uns 2, 3 aninhos, aquilo me incomodava. Com 10 dias que eu ganhei ele, eu já tive que ir trabalhar levando ele. Não tive resguardo, não tive nada, e aquilo me incomodou muito. Eu falei, gente, eu não quero isso. Eu preciso ter qualidade, né? Qualidade de vida. Então, eu poderia ter ficado no meu comodismo financeiro, sim, porque muitas pessoas na época falaram comigo, mas você vai abrir mão de uma coisa que já é sua, que já está estruturada, que você não precisa preocupar com isso, já é uma herança que você já tem e você vai colocar um novo. E na época eu sentia que eu precisava de servir as pessoas de alguma forma. E naquele lugar ali limitado, e principalmente o meu maior tesouro, que era o meu filho, eu não conseguiria ter o acompanhamento dele. Que é no seu caso também, né, Vivi? Muito parecido. Muito parecido. Então, foi quando eu fiz a pós-graduação na minha área. E ali, não pensei 2 vezes. Já quis mesmo montar o meu negócio, a minha clínica. E comecei do zero, limpando o chão. Aquela coisa que, sabe quando você faz tudo? Sim. Comecei sozinha, fazendo tudo. E todo mundo falando que eu era doida. Porque, como assim você vai abrir mão de um seu para você começar do zero? Mas a minha família, mesmo eu tendo esse contexto, eles sempre me apoiaram. Meu pai, principalmente, sempre me apoiou. Ele sempre foi meu avalista em tudo, sabe? Então, isso fez com que eu tivesse uma segurança de que ia dar certo. E também nunca me acomodei com o ambiente, né? Que às vezes o ambiente faz você ficar acomodado ali e se existe uma inquietação e você camufla ela de alguma forma. Sim. Às vezes você tampa com remédio, às vezes, né, você procura uma fuga para tampar aquela inquietação. Sim. Então, se você sente essa inquietação, tem alguma coisa que precisa ser feita. Então, esse sinal, hoje, vamos trazer sinais aqui, que talvez essa pessoa que está nos ouvindo está passando por essa transição. Então, hoje, quais sinais que vocês poderiam dar? Primeiro, a inquietação. Existe algum outro sinal ou outros sinais que essas pessoas sentem para saber, olha, tem algo sendo modificado aí dentro? Eu acho que, principalmente, que o dinheiro, ele não supre uma coisa que falta para você fazer. Você não se sente satisfeito com aquele contentamento que tá tudo bem. Sim. Existe sim algo que tá te incomodando, porque o dinheiro ele não vai suprir isso. Quando você fala de dinheiro, você fala dessas pessoas, por exemplo, assim, só para me entender, né? Que elas querem ter transição de carreira para ganhar dinheiro e não qualidade de vida. Exatamente. Né? Então é muito importante a gente deixar isso aqui bem informado, porque eu vejo muita gente querendo fazer transição de carreira, porque agora virou uma moda, um modismo, né? A gente querer ganhar dinheiro sem trabalhar. Querer ganhar dinheiro ou tão, sem desenvolver, né? Então, o primeiro sinal não é sobre o dinheiro, correto? Exato. Então, o que você acha, Vivi, disso?
Falando pela nossa experiência, né? Porque o nosso porquê teve muita relação com nossos filhos, né? Uhum. Mas, por exemplo, a Alê veio do empreendedorismo familiar. Eu estava vindo de um ambiente CLT, um ambiente corporativo. Então, você observa que aquilo ali já não te satisfaz mais. Durante muito tempo fez sentido, você se dedicou, você deu o seu melhor. E muitas vezes, falando de quem está dentro de um ambiente corporativo, existe um limite para você crescer. Se você não é o dono da empresa, se você não é uma liderança alta e existem critérios para você ocupar aquele determinado cargo, você sabe que você vai esbarrar num limite. Sim. Então, quando você se baseia somente no viés profissional, você pode ter certeza que a sua balança vai ficar bem desequilibrada. Sim. Né? E aí, falando dos sinais, primeiro esse incômodo, né? Você sentiu um incômodo, olha para isso. Faz sentido, porque a gente não sente um incômodo à toa. Sim. Né? E pensa em qual é a real prioridade. Porque hoje, falando da mulher moderna, né? A gente tem que dar conta de tudo, né? O que o mundo hoje traz pra gente no mercado. E nós também somos uma geração que está acostumada a trabalhar, que está acostumada a ter sua profissão, mas isso não pode ser a única coisa. Sim. Sabe? Sim. Eu acho que é muito vazio se a gente pensar só nisso. É o que a Alê falou sobre dinheiro, né? Dinheiro é importante, dinheiro traz muitas coisas, sim. Inclusive para as pessoas que a gente ama. Sim. Mas não pode ser somente isso. Sim. Tem que ter algo maior. Sim. Então, essa transição, ela não pode vir por essa necessidade, né? É um desenvolvimento, né? Sim. Agora, a Alessandra falou uma coisa que acho que vai ser muito importante, acho que vocês duas. A gente vê que a família apoia, a esposa apoia, a casa apoia, mas tem gente que está nos ouvindo que não tem esse apoio emocional, esse apoio familiar, né? Vindo de algum lugar. O que vocês podem falar para essas mulheres, sabe, que estão nos ouvindo? E o que a gente pode oferecer para elas? Vamos dizer, mas não tem esse apoio, já está tendo esses sinais, já identificou com alguma de vocês duas, mas elas estão dizendo, e agora? Faltou o apoio para mim. O que vocês diriam para ela? O que você diria, Ale? Olha, eu acredito muito que quando você parte do princípio de trabalhar a sua identidade, saber o seu propósito, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu levanto da cama todo dia? O que eu vou fazer de bom para o mundo? O que eu vou ter, né? Servir as pessoas mesmo. Então, quando você tem a sua identidade firmada, você sabe o que você quer, o que você não quer. Sim. Isso faz com que você tenha, assim, uma força que, independente de apoio, você vai conquistar. Sim. Só que as pessoas, muitas das vezes, muita gente caminha sozinha. E o sucesso faz com que você seja solitário. Sim. Na maioria das vezes. Sim. E muitas das vezes ali você pode ter quantos seguidores for, aquelas pessoas não estão torcendo por você. Então, o que precisa ser feito? Trabalhar a sua identidade. É você não silenciar a opinião das pessoas. Sim. Porque observa a árvore que está te criticando ou não. Se aquela árvore tiver o fruto que você deseja, aí sim você deve levar em consideração. Sim. Mas se aquela árvore não tá nesse lugar que você quer, e ela tá criticando o que você tá fazendo, passa por cima e vai. Continua. Sim. E continua buscando o que você quer. E mais, uma coisa que eu fiz muito, porque a mesa enxuga, né? Sim. As amizades somem, todo mundo some. Mas eu pedi muito a Deus para me apresentar amigas de verdade que têm esse mesmo propósito que eu. E hoje eu vivo isso. Hoje é assim, muita gente, graças a Deus, que tem o mesmo propósito, que são pessoas que te impulsionam. Então, você vai estar em ambientes de crescimento, pessoas de crescimento. Isso faz você caminhar e desenvolver, sim. Eu acredito em duas coisas. Primeiro é a mentalidade, né? Tem muito a ver com identidade, mas a gente também precisa fortalecer a nossa mentalidade. Porque vão vir críticas, opiniões contrárias, igual a Ale falou que viveu. Você tá doida, né? Tá largando um empreendimento familiar. Então você tem que estar forte para poder seguir firme no que você tomou de decisão. E a outra coisa é que muito desse caminho a gente constrói caminhando. Então, muito desse apoio, dessa rede de apoio, ela vai vir no caminho. Sim.
né? É com o tempo, é com os relacionamentos que você vai construindo, seja uma amizade, seja uma parceria. E eu não tô nem falando quando a gente faz a transição para o empreendedorismo. Às vezes pode ser uma transição de carreira para uma carreira nova, Sim. dentro talvez de um empreendimento familiar ou dentro de uma empresa, enfim. Mas esse caminho, muitas das vezes, ele vai ser construído caminhando. Sim. As pessoas vão chegando na sua vida e vão contribuindo. Até o que dá errado vira uma contribuição, Sim, porque é um com certeza. aprendizado, Sim, né? sim, A gente nunca pode pensar que o que deu errado só fez mal. sim. Nós aprendemos alguma coisa com aquilo, Sim, né? sempre. Aprendemos a selecionar quem a gente escolhe como parceiro, Sim. aprendemos a selecionar, a entender, inclusive, se aquela pessoa que está ali caminhando com você compartilha dos mesmos valores, Sim, né? sim. Pensa na mesma direção, quer entregar algo de valor para o mundo, porque é isso que a gente deixa de legado, né? Sim, É o que a gente deixa nas pessoas, sim, sim. não é herança, Sim. né? Então, eu penso que essas duas coisas, o caminho, às vezes a gente constrói caminhando, e o fortalecimento da mentalidade. E 100% de acordo com o que a Ale falou da identidade. Sim. Agora uma coisa. Quem que vocês tiveram que deixar lá atrás de vocês para vir para esse novo? Porque, vamos lá, as mulheres vieram, vocês passaram pela transição, mas a gente deixou alguém da gente lá atrás. Quem que vocês deixaram? Nossa. Eu deixei Eu acho que eu uma nasci de novo. Viviane. Acho que eu nasci de novo. Acho que foi um reset, gente. Resetou o sistema aqui. Sim, eu também. Eu acho que teve coisas que eu resgatei, que estavam adormecidas, e teve coisas que ficaram lá, tá? A primeira coisa que ficou lá foi a dependência do sistema CLT, sabe? Porque eu acho que às vezes a gente entende que é uma zona de conforto, uma certa segurança, eu tenho carteira assinada, né? Eu tenho férias, eu tenho benefícios, isso tudo é real, né? Sim. Não estou desconsiderando isso, faz muita diferença. Só que a tomada de decisão, por isso que eu falei do planejamento, ela tem que ser consciente. Algumas coisas você ganha, outras coisas você perde. Não dá para ganhar tudo, Sim, né? sim. E é por um tempo. Então, você tem que estar disposta a viver o processo. Sim. Então, essa Viviane que ficou lá atrás, foi uma Viviane que estava há mais de 20 anos, 25 anos, dentro de um sistema CLT. Passei por várias empresas, vários cargos de confiança, cargo de liderança, funções que eu tinha que viajar o Brasil inteiro, visibilidade, né? Uma posição que tinha credibilidade em altos níveis executivos. Sim. Então, eu tive que aprender que faz parte a gente abrir mão para vir o novo. Sim. E que muitas das vezes a gente tem medo porque a gente não sabe o que vai vir. Verdade. Então, essa Viviane que estava acostumada com o sistema, ela teve que ficar para trás. Verdade. Porque não tem como empreender pensando com a cabeça de um CLT. Sim. Não tem como, né? E a outra coisa também que teve que ficar para trás é o medo. O medo de arriscar. Porque quando a gente toma uma decisão, envolve riscos, né? Toda decisão envolve riscos. E a gente tem que estar disposto a assumir esse risco. Sim. Então, essa Viviane ficou lá atrás. Nossa. Mas eu também resgatei uma Vivi lá que estava adormecida. Você deixou um pedaço e veio E catei outro. Não vou deixar tudo de mim lá atrás. Eu vou vir por inteira, né? Agora, e você? O que você teve que deixar de você lá atrás? Pra falar assim, olha, não vai dar certo nesse novo lugar. Eu acho que eu nasci de novo. Isso aí é um fato, e na verdade foi quase literalmente isso, que é um fato que aconteceu comigo em 2018, que eu realmente fui ao hospital, no CTI, dentro do CTI, onde eu mexia só o olho. Lá dentro eu vi que eu precisava de mudar tudo. E o tudo que envolve é o medo, que envolve as crenças, tudo que foi implantado, aqueles rótulos de criança, das disfunções que a gente cresce ouvindo, tudo isso eu tive que trabalhar para que eu tivesse uma ousadia, e essa ousadia fosse colocada a energia no lugar que eu teria que colocar, Sim. que era no meu desenvolvimento e no meu crescimento individual, porque eu tive que deixar a filha. Sim. Antes eu era a filha que trabalhava com o pai. Então, Sim. eu tive que ser dona do meu próprio negócio
E ali, como a experiência que eu tive já lá na empresa dos meus pais, eu coloquei junto ali no meu negócio, então isso foi muito válido para mim, mas eu tive que deixar essa postura de filha, ou seja, a partir de agora, depende de mim. Entendi. Agora, uma outra pergunta, né? O que veio primeiro? A carreira ou a visão da transição? O ovo ou a galinha? Qual que veio primeiro? Vamos ficar com o ovo ou a galinha? O que veio primeiro? Essa visão ou essa carreira? Porque pra gente entender, tá tendo a transição, né? Quem que vem primeiro? A ficha teve que cair primeiro. A visão teve que vir primeiro. A visão. Teve. Visão. O entendimento de que precisava mudar. Exatamente. Sabe? Porque não adianta gritar e você não ouvir. Tá gritando ali e você não faz nada com isso. Sim. Entendeu? Então, essa visão teve que vir primeiro. E interessante a Lê falar sobre a questão da saúde, porque quando eu tomei essa decisão, eu pedi demissão 2 vezes, né? Só na segunda que eu consegui mesmo sair. Só que durante esse processo de demissão, que eu estava aguardando uma pessoa chegar para eu treinar, preparar ela para a posição, eu adoeci. Por quê? Porque o meu corpo, a minha cabeça já me cobrava estar em outro lugar. Sim. Já me cobrava estar vivendo o que eu decidi viver. E eu ainda estava presa naquele outro momento. Então, o corpo fala mesmo, né? Tem hora que a gente precisa de um sacode para falar assim, ô, o tempo tá passando. Você não vai fazer nada com esse grito que tá aí dentro? Sim. Né? Vai ficar olhando passar? E aí, quando eu também adoeci, eu fiquei 4 meses incapacitada, eu tive uma neuronite vestibular, eu acelerei a minha saída, porque eu não tinha condição nem de ajudar onde eu estava, 0. Eu não tinha condição nem de treinar ninguém, eu não conseguia ler, pra vocês terem uma ideia, né? Eu não conseguia ajudar onde eu estava e também não conseguia trabalhar na nova carreira. Então, eu precisei acelerar a saída para me recuperar e aí começar de novo, do 0. Me fala aí desse 0 que vocês saíram e agora mexendo com esse público feminino, né? Que é um público maravilhoso. Eu fico olhando assim para a altura dela. Não vão ter que falar da altura dela nesse podcast. Não tem como deixar passar. Eu não dou conta, eu tô me erguendo para mim. Eu também tô tentando ficar aqui, ó, mas não tem Você tá jeito. se erguendo pra Queria uma ficar... almofada aqui, ó. Vai chegar e ser elevada igual ela, né? Mas a gente brincando aqui, uma coisa que eu tava aqui olhando, observando vocês. Vocês não trabalhavam com esse público feminino. Já trabalhavam com ele? Não, né? Não. Ele veio depois da transição, Uhum. né? E hoje tem muitas mulheres, você trabalha, né? Hoje, estrategista de imagem, né? Você hoje com a estética. O que revolucionou? Porque era um público aberto de vocês, né? E vocês vieram para esse público agora feminino. Tem as dificuldades, tá? Mas eu queria que vocês falassem algo para as mulheres em relação àquilo que vocês fazem. Sem mexer com um padrão de sistema que é de comparação, sabe? Uhum. Principalmente na área da estética, na área que você trabalha. Uhum. E eu queria demais que vocês pudessem falar dessa importância em relação às mulheres, tá? A comparações, principalmente dentro da área, o que vocês pensam, a visão que vocês têm nesse tempo presente, de como as mulheres estão nesse processo muito grande de mudança. Eu queria muito que vocês pudessem falar sobre isso. Uhum. Quer falar primeiro? Posso. Nossa, vocês olharam, respiraram. Eu gostei, ó. Olha, eu acho que o que eu levo muito para meus atendimentos, a minha vivência ali, porque tudo que você passa na sua vida não é em vão. Isso é fato. Então, toda a minha vivência, toda a minha bagagem, independente se foi profissional ou não, eu tenho absoluta certeza que houve um propósito para que hoje eu estou ali com essas pessoas, com essas mulheres que compartilham comigo naquele momento ali do atendimento, um momento que elas estão vivendo, e eu tenho uma memória de algo que aconteceu que eu possa levar uma palavra. Então, o que eu acredito? Que essa questão das mulheres hoje, de estar nesse lugar, é justamente pela bagagem, né? Que eu já tenho de vivência, de tudo que eu já passei na minha vida toda, e entender, porque hoje eu tenho um olhar de empatia e compaixão. Sim. É diferente. Sim. E não de comparação. Sim. Então, por exemplo, se chega alguém para mim que quer fazer um procedimento e ela está se comparando com uma prima, por exemplo, ali eu consigo fazer ela olhar para ela mesma. Ótimo.
Sim. Então, ela tem uma visão dela mesma e sem tirar aquela comparação. Sim, sim. Então, eu acho que Deus faz tudo certo. Sim. Tudo que a gente já passou até hoje, com certeza vai ser utilizado para a gente estar abençoando mesmo a vida das outras pessoas no que você faz no dia a dia. Sim. Quer Não deixar tem um jeito. recado em relação a essas comparações? Eu quero entrar nisso aqui, porque sei que o tema é transição, mas a gente está mexendo Mas faz com... parte. Faz parte, Faz né? parte, faz A gente está parte. mexendo Faz. com duas áreas da beleza que Sim. hoje, né, essenciais demais no mercado e que traz crescimento, né? Abrange a gente, né? Evolui a gente, mas evoluir dentro do processo, respeitando a nossa identidade. Então, acho Sim. super importante a gente falar isso, mesmo nesse tema, para que as mulheres entendam até onde parar, até onde faz parte desse processo, até onde faz parte dessa mulher, dessa identidade. Eu acho que a mulher que está passando por esse momento, que quer passar por esse momento de transição, o principal fato que ela deve fazer é silenciar as outras pessoas que estão no mesmo, que estão no lugar que ela quer chegar. Sim. Pode ter referências é uma coisa. Comparação é outra, porque senão você não cria sua identidade. Você vai virar uma coxa de retalho, copiando um pouquinho de cada um, e você não sabe quem você é. Exatamente. Então, o quê? Tem alguém que eu me identifico, que eu me espelho, que eu quero, que eu gostaria, almejo estar nesse lugar. É uma pessoa que contribui para a minha evolução? Ok. Agora, é uma pessoa que eu vou me comparar ou até mesmo vou imitar? Não vale a pena. Sim. Deve se silenciar. Agora eu vou pegar um gancho para você, Vivi. Qual que é a diferença? Eu acho que vai ser legal a gente falar sobre ela rindo, olha. Qual que é a diferença aí dessa imagem construída, né? Uhum. Essa imagem aí alinhada. Uma construída com padrões e outra imagem alinhada. Nada melhor, né? De você falar isso pra gente. Qual que é a diferença disso aí? Eu acho que o grande ponto dessa fala aqui nossa sobre comparação se chama inspiração. Uma coisa é você se inspirar. A inspiração te leva a movimento, né? E nós fomos feitos para estar em movimento. Sim. Então, quando você se inspira, aquilo te desperta uma ação, você quer buscar por aquilo. Mas nós temos que entender que nós somos únicos. Não existe ninguém igual a ninguém nesse mundo. Nem gêmeos univitelinos são iguais. Eles têm personalidades diferentes, vivências diferentes, profissões diferentes, um monte de coisa diferente. Então, quando a gente fala de uma imagem que está sendo lapidada, porque é esse o meu trabalho, né? Lapidar, eu estou falando da gente tirar camadas que não precisam estar ali e que muitas vezes elas foram colocadas por se comparar, Sim. né? E trazer aquilo que realmente representa. Sim. Nós somos feitos de história, de experiências, de relacionamentos, de vivências, de conhecimento. Então, não tem como a gente se vestir, construir uma imagem igual a do outro. Sim. Igual da coleguinha, igual da amiga, igual da blogueira. Sim. Aquilo, quando te inspira, te motiva a olhar para dentro. Enquanto você estiver olhando para fora, o caminho está errado. Uhum. E isso é extremamente nocivo. É nocivo para a saúde mental, é nocivo para a comunicação. Você vai comunicar algo que você não quer, algo que não te representa. E o caminho qual vai ser? Né? Porque se você não sabe qual é a direção, aquilo que você quer de fato transmitir, né, a sua identidade, a sua verdade, se você não sabe o destino, qualquer caminho serve. Sim. E aí a gente fica copiando a dica tal, né? Se você quer passar autoridade, veste um blazer. Eu não acredito nisso. Sim, sim, né? Porque sim. tem várias formas de você comunicar a mesma coisa e o que diferencia se chama identidade. Agora eu vou fazer uma pergunta. Na transição de carreira de vocês saíram do lado A e foi pro lado B. Deu pra entender? Deu. Saí de um lugar e eu fui pro outro. Pelo que eu tô vendo aqui, saíram, assim, bem de um planeta pro outro. Do A ao Z, né? Sim, do A ao Z. Totalmente diferente, né, gente? Sim. Totalmente diferente. Tiveram alguma pressão? Pressão mesmo pra sair desse lugar e tá onde vocês estão? Sabe essa pressão que você fala, não sei se esse lugar é pra mim, eu não sei se eu tô preparada pra isso, né? Tirar alguém, por exemplo, olha, que tava ali no CLT e vim hoje mexer, trazer isso, né? Tirar alguém que trabalhava ali, né? Uma parte familiar, na farmácia, trazer pro lado ali da estética. Qual foi a pressão na área de vocês? A pressão. Porque quando você chega para uma área, tá pronta.
né? Vocês acabaram de falar aqui que a gente vai escolhendo pessoas pra gente poder o quê? Seguir, tirar ali caminhar junto, né? Uma experiência de vida. Mas quando eu tiro alguém do A e vai pro Z, tem algumas pressões, né? Sim. Então, quais foram as pressões que vocês sentiram aí ao chegar nessa área pronta, né? Já existiam pessoas prontas. Então, fala um pouquinho aí pra mim dessas pressões. Tem uma pessoa maravilhosa que me contou que eu tenho uma coisa que chama perfeccionismo oculto. Quem é essa pessoa, gente? E é o seguinte, tem o lado bom e tem o lado desafiador disso, né? O lado desafiador, porque falar o que é bom não precisa, porque todo mundo sabe, né? Você vai querer entregar sempre melhor. Mas o lado desafiador disso é que você nunca acha que você tá pronta, né? Você sempre acha que tá faltando alguma coisa, falta conhecimento, falta decoração, falta Instagram, falta. Sim. Né? É um buraco sem fundo, literalmente. Acho que deveria chamar isso, não perfeccionismo oculto. Buraco sem fundo. Bom, então, eu acredito que, assim, falando dessa mudança do A pro Z, né, que foram planetas diferentes mesmo, Sim. o perfeccionismo oculto, de certa forma, me sabotou bastante, né? Eu tive que enxergar isso e trabalhar isso, mas não foi sozinha, precisei de ajuda. E eu penso que não tem como a gente oferecer nada se a gente não entende do que a gente está oferecendo. Agora, eu vou fazer uma pergunta pra você. Você vai amar essa pergunta. Faz. Você mexe com as nossas imagens. Sim. Delícia, né? Ela que organizou a paleta hoje, gente, do nosso podcast. Olha como é que nós Olha que harmonia. Olha que harmonia. Eu ia vir de rosa. E eu que ia vir de roxo. Não é? E tem significado, né? As coisas têm significado. Então, gente, olha, ela preparou tudo, sabe? Então, estamos lindas aqui, brilhando por essa pessoa. Uma palmas pra vida. Né? Agora uma pergunta pra ela. A sua imagem mudou? Nossa! Se eu soubesse, eu te até trago uma fotinha pra gente colocar aqui, porque eu falo o seguinte, eu não gosto de expor cliente, né? A menos que ela queira e que ela autorize, mas o melhor case é o meu, né, gente? Meu amor, era uma confusão, era estampa, era... Nossa, mas era muito diferente. Cabelo com várias cores, enfim. Para de falar de mim. Enfim. Você falou que não expõe cliente. Tô me sentindo assim, ó. Não, eu tô falando de mim, de verdade. Não, é porque tá colando aqui. De verdade. Bateu aí, né? Tá doendo, gente. Bateu. Tá, vou bater menos. Então, assim, só que, assim como uma carreira, a gente constrói a nossa imagem e a gente muda o tempo todo, né? A gente sabe que nós não somos a mesma de 5 anos atrás, mas também nós não somos a mesma de ontem. Sim. Né? Cada coisa que a gente vive muda um pouquinho quem nós somos. Então, falando de lá, daquela época da transição para cá, mudou sim. E vai continuar mudando. Sim. Porque a gente muda o tempo todo. O que faz diferença é a consciência e as ferramentas que a gente tem para comunicar essa mudança. Porque se a gente muda, as pessoas têm que entender isso também. Agora, quando vocês saíram do planeta A e veio pro planeta Z, a gente muda completamente, né, a postura. Do mesmo jeito que a gente deixou algo lá, o que vocês ganharam? Tornando essas mulheres incríveis. O que vocês ganharam com isso? Eu acho que o podcast vai acabar e a gente não vai terminar essa lista, não. Vai. Eu acho que eu acho que eu virei outra pessoa, completamente. Ganharam aí, sei lá, coragem, força. Exatamente. Coragem, força, determinação. O meu perfil, eu sou executora comunicadora. Então, eu coloquei isso em prática. Arrasou. Porque durante a minha vida, eu era silenciada naquele ambiente. E ali eu fui... E é assim, como é uma habilidade natural, você já nasce com aquilo, você não precisa fazer força. Então, por isso que eu acho que quando uma pessoa vai fazer uma transição, essa análise do perfil, ela é fundamental para você usar as suas habilidades que você já nasceu para você desenvolver. Você não precisa fazer força, não dói. É uma coisa que flui. Sim. Simplesmente flui. Sim. Então, por eu ter empreendido numa coisa minha, eu usei o meu perfil executora, né? E comunicadora, mais ainda para divulgar o meu trabalho, que comecei do zero. Sim, sim. Então,
era uma habilidade já que eu já tinha. O perfil comportamental, ele é fundamental para quem está fazendo uma transição. Assim, são vários ganhos, né? Não é comercial de margarina, mas são vários ganhos. Eu destaco, assim, em primeiro lugar, é a questão da visibilidade. Eu me sentia, de certa forma, um pouco invisível, apesar de ter vários relacionamentos em ambiente corporativo e ter visibilidade no ambiente corporativo. Mas era ali, com aquelas pessoas, naquele momento, né? Quando eu vim para fora, eu comecei a ser vista por todo mundo, inclusive por quem me via lá dentro, né? Eu comecei a mostrar a minha competência de outra forma. Então, eu consegui trazer, vamos falar assim, se antes o número era 100, agora o número é N, né? Sim. Qualquer pessoa que entrar na internet, que for lá consumir meu conteúdo, vai saber um pouquinho sobre mim. Então, essa questão do invisível para o visível, eu falo romper barreiras, romper fronteiras, aquelas fronteiras que estavam ali dentro da empresa, né? A outra coisa é sentir que você dá conta. Não é fácil, mas é um dia de cada vez. Cada coisa que você supera te fortalece. Não é receita de bolo, é sem manual, literalmente, sim, né? Às vezes o que funciona para mim não funciona para ela, e o que existe dentro de mim é diferente do que existe dentro dela, mas cada vez que você dá um passo, que você enfrenta um desafio, que você supera, que você encontra um caminho com ajuda, se abrindo, se conhecendo melhor, te faz entender que você dá conta. Sim, sim. Porque acho que muitas vezes o nosso medo, a gente adia as decisões pela transição ou por qualquer coisa que seja, é saber que a gente vai dar conta. Sim, verdade. E como a gente está aqui falando, né, de uma realidade, porque é sem manual, né, gente? Sem instrução, é verdadeiro, né? A gente tem que falar dos desafios, sim, não tem como a gente correr disso, né? Porque a gente está vendo pessoas como vocês duas que, poxa, que chegaram, que teve uma conclusão, sabe? Que encontrou, mas veio a dificuldade financeira. Sim. Porque quando eu saio de um lugar e venho para o outro, eu não estou esperando o que vai acontecer. Vai acontecer algo. E eu quero muito que vocês falem, né? Falem para nós o seguinte, essa dificuldade financeira que vocês tiveram, tá? E qual lado emocional afetou e qual foi a resposta desse lado emocional? Né? Veio a dificuldade financeira, o emocional ele dá um grito, porque ele quer fazer com que a gente volta pro lugar seguro, tá? Sim. Porque na mentalidade do padrão repetitivo volta porque lá é mais seguro. É o que eu conheço. É o que eu conheço, né? Tipo, vamos sair desse lugar que é novo, você nunca teve aí, volta pro antigo. Então, eu quero saber sobre infelizmente, esse momento financeiro delicado dessa transição e o lado emocional que afetou e qual foi o comportamento que vocês decidiram para poder continuar. Pode falar. Bom, só o fato da gente decidir empreender já envolve desafios, né? Eu não acredito em empreendedorismo sem desafios, é uma coisa diária. E falando do lado financeiro, vou falar por mim, né? Eu me organizei financeiramente para fazer a transição. Mas, agora eu vou falar um pouco do meu lado gestora, né? Que eu venho da carreira de gestão. A média para um negócio dar certo é 4 a 5 anos. Isso é dentro de uma média brasileira. Dentro desses 4 ou 5 anos, dependendo do que a gente faz, essa reserva vai embora. Sim. Né? E aí você fala o seguinte, pronto. E agora? Né? O que eu vou fazer? Andar para trás é retroceder não só numa decisão, mas em tudo que você já conquistou. Nós falamos aqui de alguns ganhos que não são ganhos financeiros. Sim. Né? E isso custou nosso suor, custou noites de sono, custou planejamento, custou riscos, você se arriscar, se jogar. Então, quando a gente fala do financeiro, é mais um desafio. E aí você tem que apelar para o seu lado empreendedora mesmo. Você tem que botar sua cabeça para funcionar e falar de onde que vai vir, né? Eu vou ter que criar novos serviços, eu vou ter que fazer parcerias, eu preciso arrumar um jeito de o caixa fechar. Né? Então, nesse lugar, né, que você está falando, a pessoa tem que criar uma estratégia para poder sair. Estratégia. Não deixar fazer com que o cérebro recue. Exatamente. Não. Ah, entendi. Porque recuar não é só
acessar um lugar conhecido. É abrir mão do que você já aprendeu. É abrir mão do que você já construiu. E é muito melhor você tentar coisas novas do que retroceder. Se não deu certo com isso, troca para outra coisa. Vou dar um exemplo da minha área. Oferecer serviços individuais dava retorno financeiro até certo ponto, porque a sua capacidade instalada, ou seja, suas horas de atendimento tem um limite. Chega a partir dali, você não consegue mais atender. E aí? Como é que você vai fazer? Então, eu comecei a pensar em outras estratégias. Ao invés de ter serviços individuais, vamos criar programas, serviços combinados, vamos criar soluções corporativas, vamos criar eventos. Você começa a abrir essa caixinha, né, e começa a enxergar o mercado de outra forma. Então, seja sozinha, seja compartilhando com alguém, seja através de uma mentoria, seja através de uma sessão de terapia que vai te destravar coisas que você não está enxergando, mas nós temos que pensar que retroceder é abrir mão do que você já construiu e não vai te dar o que você está buscando. Sim. Porque você não está buscando só o dinheiro. Sim, sim. Então, tá vendo? Vai passar por esse lado. Sim. Né? Vai passar por essa dificuldade. Sim. Não recuar, ter essa organização para seguir em frente, né? Sim. Dá vontade, sim, gente, porque o lado emocional quer parar, Sim. ele quer desistir. E até a autossabotagem Isso também, aí, né? ele Você quer indagar. chora. Isso aí. É um cabo de guerra mental, Sim. né? Exatamente. Seu Cabo cérebro de tentando guerra. te voltar pro anterior, que é o que você conhece, A zona de Sim. conforto. sua zona de conforto, mas do outro lado você falando, não, gente, mas eu não abri mão para poder voltar e... Desistir não é uma opção, né? Não é uma opção. O que eu preciso fazer para continuar nesse caminho Avançar. e me adaptar, Sim. né? Estratégia, pensar é pensar. Tem aquele livro, né? Quem pensa enriquece. Quem pensa enriquece. Não é sobre excesso de trabalho, não é carga horária. É sobre pensar, é ter estratégia no que eu tenho que fazer. A Lei falou uma coisa interessante, que ela falou de um livro, tem muitos conteúdos até gratuitos. Total, né? Que abre muito a cabeça da gente, Sim, né? sim. Que te dá um olhar diferente daquilo que você não tá pensando. Exato. E te dá um insight, é ali que você encontra a solução. Sim, sim, sim. Desculpa, te interrompi, Imagina, maravilhosa. E essa mudança de mentalidade, ela vem através de novos conhecimentos, né? Não tem como você renovar sua mente se você não tem conhecimentos novos. Sim. Então, quando você acessa esses conhecimentos, e não precisa ser caro, não. Existe livro aí de R$20 que muda a sua vida. Sim. Eu sim, já vi livros, assim, fantásticos. Sim. Ah, mas eu não tenho dinheiro de R$20. Sim. Não existe isso. Sim. Então, gratuito que você falou. Sim, Né? sim. E ali você vai ter um discernimento, o que eu tenho que fazer, porque desistir não é opção. Voltar, eu nunca olhei no retrovisor. Eu nunca voltei, tive Nossa, essa que ideia. romântico. Ficou tão Gostou? romântico, eu gostei. Gostou? Profundo, Você né? sabe por que o Retrovisor. para-brisa é maior do que o retrovisor? Não, gostaria de ouvir, vai. Porque o para-brisa é o futuro, você olha pra frente. Que menina, você tá muito romântica. O retrovisor é o passado, você só vai passar o olho nele e voltar. Gostei, ó. Rápido, Passa né? o olho e volta. Passa o olho e volta. Ó, passa o olho Gostei, e volta. verdade. Então, é assim, você não tem opção de voltar, você não tem opção de retroceder. Não tem pra onde ir, né? Sim, não tem. Então, é sempre a adaptação que você falou. Se não der certo aqui, eu faço isso aqui, mas é sempre pra frente. E é um impulso que a gente tem, que a gente não sabe explicar, né, Vivi? E assim, sendo muito sincera, essa zona de conforto, ela é fake, né? Ela é para inglês ver. Por quê? É O desconforto. empreendimento familiar, Deus livre e guarde, mas pode fechar, Sim. né? O CLT, nós somos só um número, só um crachá. Se tiver que cortar custo, pode ser sua cabeça. Você tá entendendo? Sim, então, assim, sim. é uma zona de conforto A gente que fake. cria, né? A gente que Fake. cria isso, Sim, sabe? Então, quando você põe na sua cabeça, vou olhar pra frente, se não deu certo, muda a rota, corrige, Sim. conversa com outras pessoas mais experientes, não tenha medo de conversar com pessoas da mesma área, não existe concorrência. Isso é Por quê? importante. Por que não existe concorrência? Porque cada um faz de um jeito, Sim. cada um entrega de um jeito. A Lê entrega uma estética humanizada, ela Sim. olha pra dentro para entregar essa estética. O outro profissional olha a harmonia de linhas e por aí vai. Na minha área, a mesma coisa. Então, não tenha medo de conversar. Converse com as pessoas. São coisas que não custam nada. Sim, Se você não tem dinheiro para investir,
para buscar aquela solução, pesquisa, lê, estuda, conversa, vai em ambientes que vão te agregar. Isso tudo vai te fazer achar soluções, mas não volta pro retrovisor. Sim, Mas isso vem muito da questão da humildade. Sim. Você ser humilde em Pedir ajuda. sempre estar em aprendizado. Sim, Ninguém está pronto, ninguém sabe tudo. sim. Né? E você ser humilde de chegar e falar, como é que você faz isso? Me ensina. Você sempre está ali buscando se atualizar. É a sua melhor versão, Sim. ela sempre pode ser construída, né? Exatamente. Sim, eu ouvi eu acho que, não sei se eu já cheguei a falar com vocês, eu ouvi um podcast e o rapaz dizia algo muito interessante. Ele falou assim, olha, tem 3 coisas que na sua vida não pode sair, você tem que ter elas. Primeiro, conhecimento, dinheiro e tempo. Só pode faltar um. A lógica é essa, só pode faltar um. Então, se faltar o dinheiro, fica o quê, gente? Tempo E conhecimento. Então, por exemplo, se faltar o tempo, você tem que ir atrás desse conhecimento, desse dinheiro. Então, nunca pode faltar 2. Sempre a gente tem que estar ali. Por que eu estou falando disso? Porque vocês estão falando de conhecimento nessa área, né? Então, não olhar para trás significa que eu tenho que estar buscando conhecimento, agregar situações nessa área que me tragam o quê? Segurança, para que eu entenda que não é sobre o dinheiro, é sobre a minha entrega, é sobre aquilo que eu estou entregando. Há um mercado competitivo, sim. Não há, gente? Um mercado Sim. competitivo, que Muito. a gente não pode ter medo dele, né? Uhum. Então, tem mulheres olhando e falando, poxa, eu quero começar nesse mercado que está saturado aí fora, né? E faz sentido tudo que nós estamos dizendo aqui. Só que o que faz, além dessa mulher ter que olhar para a entrega, para aquilo que ela faz, tirando o olhar desse lado competitivo. O que você poderia falar para essas mulheres? Porque elas estão com medo. Sim. Tem gente que talvez está olhando e falando, olha, eu quero ir para a área da estética, mas eu quero ir para a área de design de sobrancelha, quero ir para a unha, né? Tem gente olhando e falando assim, olha, eu quero ser uma consultora, eu quero trabalhar com a parte de estrategista e de imagem, mas o mercado está amplo, está saturado. Então, eu gostaria demais que esse lado pudesse ser acalmado agora, né? Uhum. Em mulheres que estão nos ouvindo, o que vocês podem direcionar elas? O que vocês podem falar para esse mercado financeiro competitivo aí fora? Eu acho não, tenho certeza que a autenticidade. Isso. Se você é uma pessoa autêntica, ou seja, você não está copiando nada de ninguém, isso é seu, é algo seu. E é o que a Vivi falou, nós somos únicas. Eu posso fazer a mesma coisa que ela, mas nós vamos fazer diferente. Sim. E essa autenticidade, por mais que você tenha um conhecimento que veio de outra pessoa, você vai readaptar, você vai reprogramar, vai remodelar Sim. ao seu modo. Sim. Então, é buscar essa autenticidade mesmo. É exatamente isso. É exatamente isso. Muitas pessoas, vou até ilustrar isso que a Ale falou, que era a minha resposta. Muitas pessoas não conseguem entender a minha escolha, né, na hora de fazer a transição, porque eu venho do mundo corporativo, eu trabalhava com gestão de projetos, ligada à saúde e segurança do trabalho, ou seja, o que tem a ver com estratégia de imagem? Sim, Nada, sim. né? Mas eu olhei para a minha história. Eu sou filha de costureira. Eu nasci dentro desse ambiente. Minha mãe sempre trabalhou com mulheres. Ela sempre fez uma moda sob medida. Ou seja, além de entender o que cada uma queria, ela tinha que entender quem era cada uma. Sim. Né? Porque para você fazer uma moda sob medida, não é só na medida do corpo. Sim. Né? É na Sim. medida do que representa ela. Sim. Então, eu tive que resgatar, quando você perguntou sobre o que ficou para trás, o que veio junto, né? Eu tive que resgatar esse meu DNA para poder construir essa nova carreira. Então, eu considero isso um diferencial em relação às outras profissionais da minha área. E o que te conecta com o seu cliente? O que você tem para oferecer que é só seu. Sim. É isso que te diferencia. É isso que faz escolher a Viviane e não a Ale, que é estrategista de imagem. Sim. Ou que faz escolher a Ale, que é especialista em uma estética humanizada, uma estética que tem identidade, da Viviane, que oferece procedimentos. Sim. Entende? Sim, sim. Então, a autenticidade tem a ver com a identidade, tem a ver com o autoconhecimento, tem a ver com essa caixa preta que a gente precisa mexer. Então, quanto mais você olha para dentro, mais você entende o que você tem de diferencial. E essa caixa preta, muitas pessoas não querem mexer. Não querem. Por quê, gente? Uai, Vamos tchan, vamos tchan, falar. Porque você vai Porque dói. cutucar as feridas Dói. lá Sim. de trás, que aí entra na sua área, né, Sim. Simone?
E eu tô aqui cutucando. Dói. Vamos falar da caixa preta, Vamos. vai? Então, essa caixa preta não tem jeito não, gente. A caixa preta nada mais é do que a poeira que você joga pra debaixo do tapete. Sim. E é essa poeira que não vai deixar você crescer. Você acha que a caixa preta que vocês estão falando é aquilo que a gente não quer encarar? É, Exatamente. exatamente. Sem sombra de dúvida. As pessoas não Exatamente. querem encarar. Não, porque dói. Dói. O autoconhecimento, ele não vem florear. Não vem florear, não, Ai, porque Deus. dói, Dói dói. Você demais. parar na frente do espelho e falar assim, minha filha, isso é ruim. Ô, minha filha, Não bora. ignora isso, não. Não ignora o Não sinal. ignora isso, Não. não. Vamos melhorar, né? Então, é importante, sim, você identificar essas feridas, as máscaras que você usa, né? Para Por causa sobreviver às O feridas. que tem a ver no seu profissional? Tudo. Tudo. Tem a ver com a vida inteira. Tem a ver Sim. com tudo, tem a ver com relacionamento. O seu trabalho é uma parte do relacionamento. Sim, sim. Exatamente. Então, você precisa Olhar pra essas isso. feridas, ter conhecimento delas, acessá-las, identificá-las, tirar essas máscaras, ter essa adaptação, né? Sim. Essa recolocação mesmo. Sim. Como que eu faço isso? Talvez as pessoas podem estar pensando, como que eu faço isso? Existem profissionais hoje que nos ajudam. A Simone mesmo. Quem, Você conhece a gente? Simone? Conhece Vou te contar, ela? vou te dar um cartão. É porque você foi um papel fundamental na minha vida. Não, gente. Fundamental. Ah, gente. É um papel Aí eu fundamental. querendo encher os olhos. Porque eu consegui identificar tudo isso através de você. Ah, que Né? linda, gente. Então, isso aí nos leva a esses lugares. Ninguém consegue nada sozinho. É. Ninguém consegue nada sozinho. O Exatamente. conhecimento que você tem sozinho não vai te levar para o lugar que você quer. Sim, Você precisa ter humildade para reconhecer que você precisa da ajuda de muita gente. Sim. É. Então, no caminho da transição, sozinha ou sozinho não é a melhor opção. Não Nunca. é. Nunca, Não nunca, é. nunca. Não é. Isso é bíblico, né? Em Provérbios fala que a gente precisa buscar mentores, né? Sim, sim. Isso aí é um princípio de sabedoria. Sim. Onde você tem mentores. O que é um mentor? Uma pessoa que chegou Já- onde eu quero. E que já passou Já pelo passou que você pelo tá que eu quero. Então, passando. eu vou evitar muitos problemas, muitas dores, Sim. escutando uma pessoa. Sim, né? sim. Exatamente. Agora, o que dá certeza que vocês escolheram o caminho certo? Nossa, que romântico, hein? Nossa, O que dá essa gente. certeza? Sabe? O que vocês sentem quando fala aí de vocês? Eu vou falar com uma frase. Eu tenho prazer de levantar da cama. Prazer de levantar da cama. Que lindo, verdade. É. Aí você vê que você tá no caminho. Ver o que eu alcancei, o que eu procurava. Que é viver, estar perto, ver meus filhos Isso é crescerem, fundamental. cuidar deles, ver o meu filho no café da manhã falar comigo assim, nossa, mamãe, é isso que eu sempre quis. E eu não entender ele falar comigo assim, eu só queria que você tomasse o café da manhã comigo. É. Então é isso que me faz sentir que eu tô no caminho certo, sabe? É ver o meu filho fazer propaganda do meu trabalho pro coleguinha, que não sabe nem o que é. E virar e falar assim, aqui, sua mãe tem que contratar minha mãe. Ai, que ótimo. Ajuda minha mãe, esse coleguinha. E eu Então, sou a é mãe, isso. tá? Desse menino. Tô assim, No caso, a mãe sou eu. o caso, a mãe é eu, tá? Eles estão dizendo, ajuda minha mãe. No caso, a mãe sou eu. Mas por que é importante a gente ter a certeza desse lugar, né, gente? Para entender que a palavra sucesso, ela é um êxtase de felicidade, né? De algo que foi concluído dentro da gente. E ela é de cada um, né? Ela é de o cada sucesso um. é relativo. O sucesso é individual. Isso É. aí. Então, perguntar essa pergunta para vocês, e vocês puderem me dar esse retorno, eu fico muito feliz. E o engraçado é que no final, as mulheres sempre estão falando de qualidade de vida, né, gente? Com os filhos, né? Com a família. Como que é importante, né? Eu falo que ordem linda que nos foi dada, né? É. Da gente ter esse campo mapeado e se preocupar com isso, né? Eu tô aqui diante de duas mulheres maravilhosas, né? A gente observando, né? Não é um eu não vejo o eu de vocês, né? Eu acho isso lindo, isso é muito importante as mulheres que estão em casa. Aproveita aí, mulheres, tá? Já se inscreva aí no canal, que esse podcast tá demais. Vai vir Ativa o outros. sininho. Ativa o sininho. Vamos É nos isso encontrar aí. mais pra frente aí, porque... Nem eu vou perder os próximos. Então, assim, vocês falando isso é tão importante porque é necessário olhar para a vida, é necessário olhar para quem faz parte da história, né? Exato. E a gente está vendo hoje as mulheres crescendo tão sobre si,
Sim. Tão com Uma esse visão tão eu, individualista, né? Muito individualistas, mulheres com dificuldade de fazer parcerias, mulheres com dificuldade de falar do que trabalha, sabe? É um sucesso à força, sabe? Que quer provar a existência a todo custo, né? Então, assim, eu tô feliz demais de ver a humanidade de vocês sem estar escondendo nada, né? Eu converso com muitas mulheres e aí eu fico tentando aliviar as máscaras que você falou, como que as mulheres se maqueiam em máscaras, sabe? Colocam essas máscaras e no final é tão sem estrutura, é tão vazias, né? É muito bom vocês estarem aqui verdadeiramente sem manual nenhum, sendo vocês humanas, sabe? Falando da dificuldade e como tem mulheres ouvindo a gente, que talvez a preocupação agora não é esse ao redor delas, filho, família, né? Mas é a vontade de ter status, a vontade de ter poder, né? Eu vejo as mulheres com a vontade de ter poder. Mulheres, tenha conhecimento. Coisa mais linda, né? A vontade de ter ali seguidores, as pessoas que querem ganhar esse posicionamento à força, essa validação, né? E o problema não é isso não, o problema é que aquilo que eu ofereço, né? Isso é como uma carta de baralho, você joga, vai várias assim, né? Então, eu acho isso tão perigoso e eu tô tão feliz que a humanidade, com a sinceridade, com a verdade, sabe, de vocês, de dizer, olha, esse foi o ponto, eu levantar cedo para trabalhar. Encontrei nisso o quê? A honraria, o propósito meu, né? Eu de tomar ali um café com meu filho, de ter esse tempo, ter esse momento. Então, vocês são reais. É esse lado humano de vocês que tá me surpreendendo, tá? Porque a gente fica esperando, e não só eu, até quem tá nos ouvindo, as mulheres super maravilhosas, né? Sentaram aqui 3... ciente eles que a gente tá aqui com o corpo, mas antes a gente tava fazendo uma bagunça ali, né? Mas humanas, né? Verdadeiras, né? Que sentem, que choram, né? E eu quero perguntar algo bem engraçado pra vocês. Como que foi aí? Não sei se vocês vão voltar nessa caixinha do tempo. Como que foi o primeiro atendimento de vocês? Eu me lembro. Eu lembro. Lembro demais. Me fale do primeiro atendimento de vocês. Eu fiquei tão feliz. Eu lembro demais. Você também, Vivi? Fiquei muito feliz. E eu vou contar uma coisa aqui que acho que muitas pessoas que já viram o conteúdo do meu Instagram não sabem. O meu primeiro atendimento foi antes até de formar. E eu deixei isso muito claro para a pessoa que me procurou, né? Que eu ainda estava no processo de conhecimento e tudo mais. Foi uma pessoa do meu antigo ambiente de trabalho, olha só, né? E só pelo que eu já demonstrava, ela já teve confiança de me contratar, mesmo sabendo que eu estava em processo de aquisição de conhecimento. Então, eu lembro que eu fiquei muito feliz. É uma pessoa muito reconhecida no que ela faz. É uma pessoa da área da saúde, é uma médica. E ela convivia comigo no meu outro trabalho. E quando eu comentei que eu estava fazendo, que eu tinha entendido que existia um novo caminho e tudo mais, ela falou assim, eu sempre tive vontade, mas eu nunca tive coragem. Com você eu tenho, mesmo sabendo que você ainda não terminou. Então você consegue lembrar desse momento, foi né? muito marcante. A felicidade, né? Gente, eu não sabia nem se eu levava a pessoa até lá na rua. Tão feliz que eu fiquei, sabe? De ter uma pessoa para atender, sabe? A felicidade, a confiança. E essa pessoa, ela cria uma ruptura. Sim. Ela cria uma ruptura com o seu passado. Você, a partir dela, te dá uma força, uma ousadia. Que você fala, pô, vim... E uma coisa, Simone, que eu queria complementar o que você estava falando, existe um estudo comprovado, científico, que 90% dos casos de burnout são em mulheres. Sim. Então, isso nos leva a ter a absoluta certeza da sobrecarga que as mulheres tanto falam. Porque a mulher não chega em casa e não vai direto para o controle remoto. Não. Ela tem várias tarefas. Ela é mãe, ela é esposa, né, tem a casa. Então, acaba que a sociedade acaba nos leva a um lugar que você tem sucesso somente profissional. E você ter sucesso profissional somente, ele vai te demandar grande parte do seu tempo. E tempo é uma coisa que a gente não compra. Exatamente. Sim. Tempo é uma coisa que você não compra. Sim. E aí, quando você vai chegar lá na frente, o seu filho vai estar passando por um processo lá vai te dar algum trabalho, você vai falar, mas por quê? Eu dei tanta coisa para ele, mas não era sobre ter, era sobre ser, era você estar.
Isso é uma coisa Então- importantíssima, que até os relacionamentos acabam por causa disso. Sim. A gente tá falando muito de filho, porque a próxima geração é o que é o nosso legado, Sim, né? Para quem sim. tem filhos ou tem vontade de ter, esse é o nosso verdadeiro legado no mundo, Sim, né? As pessoas sim. que a gente tá deixando. É. Mas até aquelas pessoas que não têm porque não quer ou porque não pode, mas existem relacionamentos, até os relacionamentos acabam, Sim. Sim, sim. né? E nós somos seres relacionais, Sim, sim. né? Não adianta a gente se virar um workaholic, absorver a vida com o trabalho e deixar de lado aquilo que realmente faz sentido, que é a relação. Sim, sim. Uma hora a conta chega. Ah, Uma hora e a a conta cobrança é pesada. Aí vem em cima de onde? Patologias, né? É. Vem em cima de acontece algumas patologias, você não vai identificar o Sim. que é, mas por quê? Você está depositando a sua energia e o seu tempo em um lugar que Que não... não é vital. Exatamente. Sim. Não tá ali sua força. Meninas, olha, tô amando esse assunto. Ah, não vem falar que acabou, não. É, Nem vi Eu passar. Ai, Nem vi gente, tão passar. bom estar com vocês, mulheres maravilhosas, né? Mulheres que nos ensinaram, aprendi demais com vocês aqui hoje, sério. Eu sei que tem mulheres em casa e pra gente poder aqui, né, terminar, quero agradecer demais vocês, tá? Eu que agradeço. Eu conheço um pouquinho do trabalho, mulheres sérias, verdadeiras, de fato. Existe mesmo esse assunto aqui não foi criado, É. não teve um roteiro, tá? Isso faz parte da nossa vida. Isso aí, vocês existem. Eu fico muito feliz com isso, tá? Obrigada pelo carinho, né? De estar aqui comigo nesse bate-papo saudável. Mas eu queria demais que vocês pudessem deixar uma mensagem agora para essa mulher que está paralisada. Uma mensagem para a gente poder finalizar isso aqui. Posso falar? pode, fica à vontade. Eu gostaria que essa mulher entendesse que ela sempre pode mais. Não por ambição apenas. Ambição eu acho uma coisa saudável, desde que você não se prejudique, nem prejudique ninguém. Mas você sempre pode mais no sentido de você acreditar que você pode chegar onde você quer. Sim, Alcançar o que você quer. sim. Então, por mais que o mundo fale que não, acredite no seu chamado. Acredite naquilo que está do lado de dentro. Porque a hora que a gente escuta isso, olha para isso, enfrenta o que tiver que enfrentar, vem os frutos. Sim, Né? sim, E aí você olha e fala assim, valeu a pena. sim, sim. Mas enquanto a gente está ali percorrendo, é difícil, dói. Não tem, igual eu falei, comercial de margarina, né? Ninguém tá aqui querendo iludir ninguém. Tem os seus desafios. Mas a recompensa vale cada gota de suor. Sim, Cada lágrima que você derramar, se você sentir que você está ali ouvindo o seu chamado, vale. sim. Verdade. Eu acho que você... É aquela coisa. Hoje em dia, no Instagram, a gente sabe que é o nosso portfólio de tudo, né? Sim. É de loja, é de tudo que você vai comprar, você tá lá vendo. O que você mais perde tempo, vamos dizer assim, vendo ali no Instagram? Eu me identifico muito com loja de roupa. Talvez esse é um sinal. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu quero uma transição, eu quero um novo. O que é Mas fácil o que pra eu você? faço? É. O que é fácil para você? O que não dói? O que você faz que flui? Sim, Falo bem, Exatamente. visto bem. Falo Sim, bem, visto sim. bem. O que essas pessoas estão sempre me perguntando? É, isso. Né? O que eu sou referência? sim. Esse é um sinal muito grande, que é isso que você deve investir. Sim. Que é algo que você já tem uma habilidade, que você já tem Natural. pronto. Sim, sim. Natural. Porque não vai doer. Não adianta nada você querer fazer algo que a prima fez ou que a amiga fez e deu certo lá, mas deu certo para ela. Não necessariamente que ela tá bem sucedida naquilo que você vai fazer a mesma coisa e será. Sim, sim. É individual. Sim. Então, essa habilidade, você parar e olhar e falar o que eu amo fazer quando eu não tô fazendo nada. Sim, sim. Esse é o sinal de que Sim. você deve sim buscar, você deve dar ouvido a essa inquietação, a esse desconforto de que você tem que fazer algo. Sim. Olhar não só por você, mas pelas pessoas que estão à sua volta, pelos seus filhos, né, pela sua casa. O que eu tenho que fazer para essas pessoas? Porque não é individual, não é egoísmo, né? É fazer pelo outro, pelo que está ali com você. Sim. Então, você olhar para dentro de si e falar, eu vou fazer isso, e quais as ferramentas que eu preciso, posso buscar ajuda com alguma pessoa, e buscar, não ficar parada. Não para. Ah, gente, Não obrigada, para. viu? Obrigada pelo carinho, Eu que agradeço, pelo tempo, uma né? honra. As pessoas que estão em casa, gente, se fez sentido, né?
esse podcast, direciona, compartilha, fica ligadinho, Comenta. tá? Comenta bastante. Marca as pessoas. Marca, tá? É um tempo precioso, tá? E eu espero você no nosso próximo tema.